Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Raquel, sou ex-au pair e vim aqui dar um update da minha história porque eu já gravei um vídeo no canal da Pri. Eu acredito que foi na 2ª temporada sobre estender ou não com a mesma família. Eu fui au pair em meados de, acho que outubro de 2015 a agosto de 2017. Eu fui au pair no Colorado, né? No momento eu estou no Colorado, com uma host mom, ela era single mom. E eu fui a primeira au pair deles. O ano foi maravilhoso, foi a melhor experiência que eu já tive. Tipo, tem histórias que são muito boas, você sendo au pair, e a minha foi demais. Tipo, hoje em dia, depois de não ser mais au pair, a gente tem um relacionamento ótimo. Nós viramos, tipo, família. Eu cuidava de 2 meninas, hoje elas estão com 7 e 10 anos. E na época elas tinham 5 e 2,5. E foi maravilhoso. O Colorado é um estado lindo, a família foi muito boa comigo. Eu tava na dúvida se eu estendia ou não com uma outra família, porque, né, eu tinha a família perfeita, digamos assim. Mas o momento que eu aprendi que os Estados Unidos é lindo, que eu queria viajar, não era muito estratégico eu continuar no mesmo lugar se eu queria viajar pra lugares diferentes. Porque aqui no Colorado, digamos assim, está meio que no meio do país, só que mais pro oeste, né? E eu consegui fazer várias road trips, então eu tinha visto todos os estados desse lado, exceto por Alaska e Havaí. E então eu falei, bom, não adianta, né? Com dinheiro de au pair, não vale a pena eu ficar comprando voos e voos pra ir pra East Coast pra visitar os estados de lá. Porque a maioria das viagens que eu tinha feito desse lado foi de carro, então foi muito barato, porque aí você dividia com amigas, foi muito barato mesmo, porque eram tipo 6 pessoas, a gente acabava alugando um carro meio grande, eram 6 pessoas no carro só, então a gente dividia todas as despesas e ficava tipo $150 pra cada, sabe? Pra uma viagem de final de semana. Então super valia a pena, só que com o East Coast eu teria que morar lá, que aí sim eu ia conseguir fazer viagem com carro, né? Eu decidi estender contra a família, porque o meu objetivo era viajar, e eu falei, bom, eu tenho esse negócio também de que eu enjoo das coisas, então se eu ficasse no Colorado, mesmo eu amando o estado, eu ia enjoar. Então eu falei, vamos pro novo desafio e tal. Tanto que no vídeo eu falei que, né, tava na dúvida e tal, e chegamos à parte de que eu fui pra uma família em Virgínia, não deu certo, uma das crianças era super mal educada, pediu rematch 1 mês e meio depois, fora que a Virgínia eu cheguei no fall, muito nublado, muito tempo feio assim, sabe? E tipo aqui no Colorado, mesmo no inverno, tem muito sol, porque é conhecido o estado como que tem 300 dias de sol, mesmo no inverno, então não te dá aquela depressãozinha e tal e tudo mais. Aí pedi rematch. Acabei indo pra uma família em Massachusetts, 25 minutos oeste de Boston. E na época, tava acontecendo Thanksgiving, então foi um pouquinho antes do Thanksgiving, acho que foi isso, um pouquinho antes do Thanksgiving que eu pedi rematch, então eu estava aflita se ia dar certo ou não. Mas tudo deu certo, até então meu vídeo eu ainda estava em Virgínia quando eu gravei, então vamos lá, estamos na parte do update. Eu pedi rematch, deu certo com uma família de Massachusetts, 3 crianças, até então só tinha cuidado de 2. Eram 3 crianças, uma de, na época, tinha 14, 11 e uma menina de 9, né, 2 meninos e uma menina. E ok, foi tudo bem, conversei com a ex-au pair que eles tinham e tal. Na entrevista falou, mas por que você quer mudar e tal? Eu falei, bom, não deu certo aqui, as crianças não têm, né? Eu falei de uma forma, não exatamente dessa forma, mas falei, as crianças não têm limites, né? Tipo, não tinha, tipo, zero respeito. Era o menino, principalmente, ele era muito mal educado, não respeitava os pais, quem dirá, a Mary desempregada, né? Não ia dar certo. E aí, eles tinham me contado que a au pair anterior deles, que até então era brasileira, eu acho que eles tinham tido até então umas 3 brasileiras, e a última não tinha dado certo. Eu falei, por que e tal, né? Não quiseram me mudar o contato, só falaram que ela fez alguma merda, não lembro os detalhes agora. E a au pair, antes dessa, tinha contato com a anterior, né? Então, 2 au pairs, vamos lá. Vamos chamar de Bianca e Beatriz. São as minhas amigas, mas eu vou dar esses nomes fictícios pra essas au pairs. A Bianca foi a 2ª au pair e a Beatriz foi a 3ª. Então, a Bianca tinha amizade com a Beatriz, então eu falei com a Bianca, que foi a 2ª au pair, ela falou, olha, né, eu não vou dar comentários porque vai que te influenciar, só, tipo, vai ver, porque no final das contas eles são uma família boa. Eu falei, ok. E então eu não tinha falado com a Beatriz, né, tipo, eu não tive contato com ela, só com a Bianca, que foi a 2ª au pair. Fui, tudo bem. Resumindo aí, foi um ano bom. Não gostei de Massachusetts também, tipo, novamente, o meu intuito foi pra
pra viajar mais, só que morar na East Coast, depois de você morar na West Coast, eu não gostei. A diversidade não é tão grande assim. Eu já meio que esperava isso, porque como os estados são menores, acaba que a paisagem acaba sendo a mesma coisa, no geral, né? Não é que é. Então eu falei, nossa, né? O Colorado 1000 vezes melhor, os estados de lá são maiores, são mais diversos. O meu schedule era mais... As crianças todas estavam na escola, então quando não era summer, né? Que eu não ficava com eles o dia inteiro, eu ajudava na preparação do almoço deles, né? Do lanche. Ajudava com algumas coisas dentro de casa, então eu tinha, sei lá, umas 3 horas off de manhã. E aí, geralmente, mais à tarde eu tinha afazeres a fazer na casa, o que eu preferia, porque me distraía e tal. E aí, eu acho que não dava as 45 horas durante a semana. Chegava, acho que umas 40, talvez. E só que eles falavam assim, olha, a gente tem uma troca, né? Então, se você puder ajudar a gente com tais tarefas, né? Então, às vezes a mãe pedia pra eu preparar os legumes, porque ela sempre cozinhava, então ela pedia ajuda pra preparar e cortar os legumes e tal. E eu falei, não, tudo bem, né? Sem problemas. Porque aí a gente te dá todos os finais de semana livre. Eu falei, beleza. Tá fechando, sem problema nenhum. Isso eu cheguei lá, né, na época do Thanksgiving. Eu fui fazer amizade só em janeiro. Então, tipo, nesses primeiros meses eu fiquei bem deprê também. Falei, ai, não tem nenhuma amiga que eu gosto. Tá tudo cinza, né? Que inverno, nossa senhora, não tem um solzinho lá direito. Mas aí em janeiro eu fiz amizade, tive uma amiga mexicana e 2 brasileiras. Beijos, porque a minha amiga mexicana não vai entender, mas Fernanda e Ananda, beijo. Então a gente teve aí o nosso grupo de amigas que foi maravilhoso, a gente fez várias viagens, a gente foi pro Canadá, porque é 6 horas de Quebec e Montreal. Então a gente foi pro Canadá também, fiz, nossa, meninas, tirem esse visto, porque elas são enroladas, né? Então eu falei, tira logo esse visto, vamos pro Canadá, por favor, que eu quero viajar. Eu tirei as minhas 2 semanas de férias pra fazer uma road trip bem longa pela East Coast. Então as minhas tias vieram do Brasil e a gente fez, tipo, a gente foi em praticamente todos os estados da East Coast, foi bem corrido, mas eu queria ver tudo, sabe? Meu estilo de viagem é do estilo que eu gosto de ver o máximo que eu consigo, então quantidade ao invés de qualidade, porque eu penso assim, vou ver tudo que eu gosto, que eu quero fazer na minha lista, porque eu geralmente sou que planejo, faço roteiro, faço tudo bonitinho. E aí, se eu gostar do lugar, eu volto com mais calma, e eu amo fazer isso, porque tem lugares que você vai, que às vezes você tem uma expectativa alta e é uma bosta, sabe? Você fala, nossa, eu reservei esse hotel por 3 dias, eu quero ficar aqui só porque essa cidade não é legal e tal. As minhas tias e eu, a gente, acho que começamos de North Carolina, porque os outros estados eu já tinha visto, né? Então elas meio que foram no meu roteiro. Aí a gente desceu até a Flórida, na parte norte, né? A gente não foi até Miami porque é muito longe. Aí a gente fez a Flórida, fomos pra esquerda, aí a gente fez Alabama, fomos até a Louisiana, porque quando eu tava no Colorado, na primeira vez, eu tinha feito da parte da Califórnia, né? Do norte ao sul, e eu tinha feito de North Dakota até Texas. Então, se vocês verem no mapinha, eu tinha feito toda essa parte, tipo, do Colorado pra cá, e aí faltou do Colorado pra direita, que é a East Coast, digamos assim, né? Se você for separar os Estados Unidos em 2 partes, é West e East, mas se você for ver na questão geográfica, eles dividem em Middle West, que eles falam que é Velho Oeste, tem a parte que é só South, enfim, é uma confusão, mas vamos dividir só em direita e esquerda, tá? Só Leste e Oeste. Aí nós fomos até Louisiana, e aí a gente subiu tudo, a gente foi do sul, de Louisiana, né, que a gente foi pra New Orleans, ou New Orleans, não sei, na verdade cada um fala uma pronúncia aí, e a gente foi até Minnesota, e aí de lá a gente foi pra Illinois, tal, então a gente voltou, fez aquela curvinha e a gente foi até de volta a Massachusetts. Foi maravilhoso, eu adorei, porque, novamente, eu gosto de ver o máximo de coisas possíveis, foi uma viagem muito gostosa, corrida, mas muito gostosa, e eu amo tirar foto nas placas de welcome, né, bem-vindo a tal estado, porque cada uma é diferente, então foi lindo. Fico chateada porque pra achar a de New Jersey, eu não achei foto de New Jersey. Não sei o que eles têm de errado, porque foi um parto. Tentei várias vezes, cruzava a linha assim de Nova York pra New Jersey pra tentar achar a placa de Welcome to New Jersey e não achei. Tem às vezes o Welcome, mas a placa de bem-vindo, mas fica em rodovias muito movimentadas e não tem estados e saídas, né, borders, que não dá pra parar, porque é muito perigoso. Então foi o caso de New Jersey, acho que foi o caso de Ohio. Tem que voltar só pra pegar a placa. Enfim, foi maravilhoso. Aí quando eu voltei pra Massachusetts, isso eu já tava no final do meu ano, né, acho que a gente fez essa viagem em julho. Aí logo depois eu fui pro Canadá com as minhas amigas e eu já estava pensando em voltar pro Colorado pra ficar 6 meses como turista, porque, né, eu falei, vamos finalizar no Colorado e tal. Até então eu não tinha certeza exatamente do que eu queria, mas eu acho que na época eu pensava
pensava em aplicar pra turista, pra enrolar um pouquinho, e depois pra estudante. Eu acho que eu tinha o intuito de fazer um MBA aqui, né? Porque eu sou graduada em administração no Brasil e eu sou de São Paulo, capital, e eu queria fazer um MBA muito aqui, né? Só que até então, né, não sabe de nada, inocente. Porque se você for de fato parar pra ver, muitos estados, o valor da mensalidade pra estudante internacional é muito, muito alta, né? Porque se eu tivesse de fato parado pra pensar, eu falei, ah, não, vou tentar em outro lugar, né? Porque aqui é muito caro mesmo, né? Como muita gente, vocês acompanham, né, o canal da Pri, vocês sabem que muita gente reclama que saúde e educação aqui é muito absurdo. Até pra pessoas aqui, né? No caso agora, meu maridinho, que a gente casou recentemente, ele fala que se você tiver um insurance, se você tiver um plano de saúde bom, não é tão ruim porque eles cobrem muita coisa. Mas não são muitas pessoas que têm um plano de saúde bom, porque o dele, por exemplo, é pelo trabalho dele. Então, assim, educação e saúde aqui, ainda mais se você não for um cidadão, é muito mais difícil, muito mais caro. Pensem bem. Eu queria voltar pro Colorado, eu falei pra minha host family, trouxa ou não trouxa, depende da perspectiva, do ponto de vista, eu não gosto de deixar as pessoas na mão. Então eu dei um aviso prévio pra eles. Eu falei, olha, eu vou querer terminar o meu au pair mais cedo. Isso, meu ano de au pair ia terminar na última semana de setembro. E eu queria ir pro Colorado mais cedo porque eu queria curtir os últimos meses de summer lá, né? Antes de começar a estudar e tudo mais, porque ia ser meu último summer antes de começar a ter aquela rotina louca que, né? Muitas pessoas que estudam aqui não tem tempo de nada, elas não têm tempo. Então eu falei, eu quero aproveitar o Colorado de novo, então eu acho que eu ia sair um mês antes de terminar. Eu falei, bom, eu sei que eu estou num contrato, mas eu não sou escrava, então se eu quiser sair por algum motivo, eu saio. E aí eu avisei pra família, falei, olha, eles já estavam procurando uma alternativa porque eles não iam ter mais nanny. Eles não iam ter mais au pair, então eles iam pegar uma nanny. Provavelmente, eu acho que eles estavam pensando em pegar de americana mesmo, porque a mãe trabalhava ela era tipo advogada, e ela tava querendo ir pra um cargo mais alto na justiça, então ela não podia fazer nada errado, né? Então ela queria pegar uma americana, mas o que eles estavam dispostos a pagar, muitas americanas, né, pessoas que trabalham como nanny mesmo, geralmente é um valor alto, né, que você pede, porque querendo ou não é uma profissão. Então o valor que eles estavam dispostos a pagar, tipo, eles não estavam conseguindo achar, mas eu falei, bom, eles estão procurando de qualquer jeito, então eu só falei, ó, amiguinho, tô saindo em um mês e tal, aí beleza, eu falei pra eles, até então, lembrando, o nosso relacionamento foi muito bom, nós nos damos muito bem e tal, mas a partir do momento que eu falo, olha, eu vou precisar sair, tentei ser legal com eles, dando um aviso prévio, aí ficou, né, olho por olho, dente por dente, falou, você vai me deixar na mão? Pera. Então, tá, né? Aí deu aviso prévio, e isso foi numa sexta-feira e de tarde, na sexta-feira à noite, eu tava indo pro Canadá com as minhas amigas. Eu já tava com a papelada pronta pra aplicar pra turista, mas eu queria esperar bem, porque assim, eu e a família, a gente tinha acordado, falei, olha, eu vou sair tal semana, né? E eles falaram, beleza, eles ficaram putaços, mas falaram, beleza, a gente tinha um acordo aí, né? Devia ter feito um contrato mesmo. Uma semana antes de eu ir embora pro Colorado, foi o final de semana que eu tava indo pro Canadá com as minhas amigas. Aí eu fui, aí beleza. E aí eu tinha planejado de enviar os meus documentos na semana seguinte, porque os processos de turistas na época estavam saindo rápido. Então, como eu queria mais tempo caso eles negassem, eu queria deixar para o último caso. Não façam isso, porque você nunca sabe quando a pessoa quer te ferrar, não é mesmo? Eu sempre tenho boa fé nas pessoas, mas elas geralmente me decepcionam. Então, né, vamos lá. Aí fui pro Canadá, fiquei o final de semana. Aí eu voltei, né, no domingo de madrugada e tal. Aí na segunda-feira, os pais me mandaram uma mensagem falando assim, tira um tempo, né, porque até então eu não tinha empacotado nem nada, porque eu faço num dia só pra não ter que ficar procurando roupa e tal. Aí eles falaram assim, tira o dia off hoje pra você preparar as suas coisas e tal, pra você fazer as suas malas. Falei, né, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa muito errada. Eu já tava começando a sentir, né, falei, esses filhos da puta vão, uma semana antes do que a gente tinha acordado, vão me detonar, né, enfim. Seguindo a minha intuição, empacotei todas as minhas coisas nesse mesmo dia. O mais velho tava olhando os irmãos mais novos. Imprimi toda a minha papelada, fui rapidinho no correio e enviei o meu processo pra turista de forma expressa, porque eu não tava, aquela fumaça não tava cheirando bem. Então, vamos lá. Os pais chegam do trabalho, falam, então, a gente não quer mais você aqui em casa. A gente já ligou pra agência e é isso. Falei,
Que filhos da puta, muito filha da puta. Porque a gente teve um relacionamento ótimo durante um ano. Uma coisa, eu não acho legal quebrar contrato, mas, gente, não é, eu não sou escrava. Se por algum motivo eu quiser quebrar um contrato, não tinha multa nem nada, eu posso. Eu dei o aviso prévio. Um mês antes, não foi tipo 6 meses, sabe? Eles já estavam se preparando. Então eu falei, olha, eu tô saindo um mês antes, tô te dando um mês de aviso prévio. Pensamos que estava ok, né? Beleza. Aí vão me falam isso, aí eu vou pra casa da minha amiga mexicana, que morava 5 minutinhos de onde eu tava. Eu falo, nossa, esses filhos da puta fizeram isso assado. Aí logo depois, eu acho que eles devem ter ligado pra agência, que na época foi Au Pair Care. Eles tinham ligado pra agência, acho que quando já me expulsaram de casa, né? Porque eu fui expulsa de casa. E aí acho que eles devem ter falado, olha, a gente tirou ela daqui de casa. E aí, depois de uns minutinhos, a LCC me ligou, que até então era uma LCC nova. E no cluster, ela me ligou e falou, então, né? Nem lembro o que ela falou, mas falou, então, você vai ter que voltar pro Brasil e tal. Eu falei, não, eu mandei minha documentação agora e tal. Quando que porque eles ligaram pra cancelar o contrato, e aí quando cancelam o seu visto. Aí começou o inferno, né? Porque eu falei, fui expulsa, esses filhos da puta não esperaram e ligaram na sexta-feira, porque eles iam viajar também, uma coisa assim. E aí eles falaram, tchau, né, como é que é o nome? Estavam com cara de puto, estavam com cara de que estavam puto, mas se fosse de ver que tal, meu, de boa. Na sexta-feira eles ligaram e falaram, olha, a gente vai cancelar o contrato. Deram uma desculpa aqui porque eu tava usando o cartão de crédito que eles me dão pra fazer a compra no supermercado que eu fazia pra eles. Foi um acordo entre a gente que ok pra mim, fazia comprando no supermercado toda semana. E eles falaram, ela usou muito cartão de crédito e tal. Né? Muito verdade isso aí. Mas enfim, falo com a LCC e ela me fala, então, eles cancelaram na sexta-feira, você não tem mais visto. Mano, sério, eu falei, não é possível. Não é possível que né, ruim desse jeito. Mas foram muito ruim mesmo. Eu falei, olha, já enviei a documentação, né? Ia chegar no dia seguinte, mas até então eu não tinha mais visto. Tem o Grace Period, né? Que eles chamam, que você pode ficar, depois que acaba o au pair, você pode ficar um mês nos Estados Unidos, mas você não tem status, mas você é autorizado a ficar. Aí eu falei, acho que pode então, né? Enfim, nesse meio tempo que eu tava na casa da minha amiga, que a host mom dela era advogada, então ela não queria se envolver nisso, então vai eu tentar achar um lugar pra ficar nesse 4 dias que eu tinha em Massachusetts. Nossa, mano, foi um rolo, senhor. Graças a Deus, obrigada, porque hoje tá tudo bem. Eu consegui falar com a Bianca, que era a segunda au pair deles, que foi um rolo meio que assim, tipo, eles tiveram uma discordância com a terceira au pair, a Beatriz, digamos assim, e fuderam ela também, sabe? Então, assim, eles são bonzinhos enquanto tá tudo bem pra eles. Fiquem atentos, porque tem muita família que, assim, tem muitas pessoas, não é só aqui, né? Tem muitas pessoas que são assim, eles são bonzinhos quando tá tudo bem, mas quando você tem que fazer o que você tem que fazer, mesmo tentando ajudar eles, você meio que tá ferrando, eles esquece. Aí é cada um por si, mas assim, eu acho muito sacanagem, porque uma coisa é, eu deixei eles na mão, beleza, mas não foi completamente, sabe? Tipo, dei o aviso prévio, tentei achar pessoas pra eles, fiz de tudo pra ajudar, e eles podiam muito bem ter só, tipo, sei lá, feito alguma coisa muito menor do que ter cancelado e me impactado dessa forma, sabe? Eu achei que foi muita filhaputagem. Muita! Aí eu achei, a segunda au pair deles me deu, ela tava viajando, ela é casada, ela tava viajando e me deu a casa dela pra ficar. Eu falei, ai meu Deus, muito obrigada, porque eu não tinha lugar pra ficar, né? O salário de au pair não cobre nada, então. E eles não queriam me pagar também na última semana que eu trabalhei. Aí eu tive que ligar pra agência, falar, olha, eu trabalhei essa semana inteira, eles não me pagaram. Aí depois de muito rolê, a agência me mandou um cheque pra me pagar. Enquanto isso, eu achei moradia, né? Eu tava tentando achar no grupão algum caso, né, de que isso aconteceu. Inclusive, eu acho que tem um post meu no grupão. Se acontecer isso com vocês, prestem atenção, caso vocês não tenham visto e queiram aplicar pra aplicação. Tentei ligar pra imigração, falar, olha, meu caso é esse, eu devo voltar pro meu país ou porque vocês receberam a documentação com 2 dias que eu tava sem visto, vai dar certo? Resumindo, né, que eu tava tão aflita, eu não conseguia ninguém, de fato, com uma resposta pronta. O telefone da imigração não conseguiu me dar uma resposta certinha. Aí, o que eu fiz? Tava meio que 50-50. Uns casos falavam que talvez eu ficar bem, outros casos falavam, olha, eu acho que não vai dar certo, melhor você voltar pro seu país, que senão você ia ficar legal, né? Falam que quando você faz a troca de status, você tem que ter um status, ou no caso um visto, né, vigente. Então, rapidinho, a diferença de visto e status, visto é o papel, é o que tá no seu passaporte, que a gente pega no Brasil, e com o visto você consegue sair e entrar dos países. Mas o status, ele é eletrônico, então, se eu pegasse status, eu estaria legal, mas eu não podia sair do país, porque tá no sistema deles, não tá no meu passaporte, que me deixa sair e entrar. Então, quando você faz a troca de status, que é o mais importante, né, que tipo, o status é o básico e o visto é o a mais. Você tem que ter um status
vigente, eu não tinha mais. Agendei uma visita em um dos escritórios da imigração do Colorado, porque eu já tava com meu voo marcado, não conseguia mudar. Eu falei, bom, vou lá, qualquer coisa eu pego, né, que eu tinha deixado coisas aqui na minha host family, que eu tinha mais roupa e tal, eu deixei aqui. Eu falei, qualquer coisa eu fico um pouquinho e volto pro Brasil, porque eu tinha milhas, né, pra comprar o meu voo pro Brasil, porque a Au Pair Care não ia cobrir, já que eu falei, olha, eu não quero mais nada a ver com vocês não me ajudaram. A LCC não tinha me ajudado, gente, ela só falou, ai, sinto muito, sabe? Eu falei, mano, eles cancelaram o contrato de Au Pair sem me falar nada, a agência nem pra me ligar, falar, olha, tá tudo bem, eles estão cancelando. Não teve comunicação zero, filhas da puta também. E falei, olha, meu caso é esse assado, tive um desentendimento com a família, eles cancelaram o contrato sem eu saber, mas eu tinha enviado a documentação e chegou no dia seguinte. E aí, você acha que é seguro? Eu falei com o officer, né? Eu falei, você acha que é seguro eu ficar aqui ou não, né? Aí ele falou, olha, pelo que você tá me contando, eu acho que vai ficar tudo bem. Eu acho. Aí ficou pra mim, né? Eu falei, eu decidi se eu ia ficar ou não. Eu decidi ficar. Aí, resumindo, fiquei, acho que 3 meses. Aí veio uma carta falando, olha, eu já tinha enviado tudo. Eu tinha enviado extrato da conta bancária e tudo que eles geralmente pedem, eu já tinha mandado tudo. E aí, acho que eles mandaram uma carta pedindo o extrato bancário de novo. Eu falei, puta que pariu, né? De novo. Aí eu mandei. Aí, depois de um mês, eles enviaram uma outra carta falando, então, eles deviam ter... Essa deveria ter sido a primeira carta, mas foi na segunda. Ele falou, então, a gente viu aqui que você não tinha visto quando você enviou pra gente. Na cartinha, né? A menos que você tenha uma razão extraordinária pra explicar o motivo disso, você tem que sair do país em 30 dias. Aí vou eu enviar a cartinha, expliquei bonitinho. Eu cheguei a enviar, só que o que aconteceu? No momento, eu estava em um relacionamento, a gente ficou junto 3 meses, foi o primeiro cara que eu me apaixonei de verdade, então foi tudo muito intenso. A gente se via todo dia, eu tava de 4 pelo cara, porque ele era um príncipe. E aí terminou, eu fiquei super depressiva, eu já tava meio que cansada, assim, eu queria ficar, mas eu tava muito, assim, sobrecarregada de muita coisa. Então, o término piorou muito as coisas. A imigração tava, né, tipo, eu não sabia se o meu motivo ia ser razão suficiente pra eles aceitarem o meu processo ou não. Então eu falei, mano, tá ficando tão complicado as coisas aqui, tão estressante, que eu resolvi voltar pro Brasil. Em março ia dar exatamente 6 meses que eu tinha pedido como turista, eu não ia estender a mais como turista. Então eu mudei meus planos. Eu falei, eu não tô aguentando mais ficar aqui, eu tô ficando depressiva. E então eu mandei a carta pra imigração, né, pra eu ter esse prazinho a mais. Eu falei, olha, aconteceu isso e isso assado, mas o meu prazo que eu tinha pedido inicialmente de 6 meses, deu prazo, eu tô indo embora, né? Porque teoricamente você tem que ter dinheiro pra ficar esse tempo. Eu falei, olha, meu dinheiro acabou, deu 6 meses que eu pedi, tô indo embora. Enviei a carta pra eles. Aí fiz uma road trip antes de ir embora, aí eu fui embora, bonitinho. Até então eu tava morando com a minha host mom, né? Porque ela é, de novo, um amor de pessoa e eu meio que pagava um aluguelzinho bem baixo, assim, o valor pra ela, só pra ajudar mesmo. E eu morava lá, e ela falou que, acho que, sei lá, um mês depois que eu voltei pro Brasil, ela tinha recebido uma carta que a imigração falou assim, como é que eles falaram? Seu visto foi negado, mas tipo, eu enviei uma carta falando que eu tava embora, sabe? Então, enfim, a questão é que esse tempo que eu fiquei, eu não faço ideia se contou como se eu estava ilegal, né, sem status, que eles chamam, porque eu não tinha status, mas eu estava aguardando uma aprovação que eu não sabia se ia aprovar ou não, por toda essa enrolação no meu caso, né. Não sei como é que ficou a questão do meu status, aí eu cheguei no Brasil super depressiva por causa do meu término, eu tava apaixonada real por esse moço. Aí ele terminou comigo, tipo, falando que, ai, você é chata, eu não acho que a gente combina e tal, mas eu já tava meio depressiva quando a gente tava junto, com medo de depressão. E a ex dele, que ele já tinha sido casado, tem depressão também. Então eu acho que foi tudo um baque, assim, sabe? Enfim, me destruiu. Cheguei no Brasil, já tava começando a fazer terapia, mas, sabe, eu tava no fundo do poço. Uma das minhas tias que tinha viajado comigo na East Coast, que ela veio e tal, ela é muito rolezeira. Ela tava indo pra Europa e até então eu tava procurando um emprego, né, que eu tava no Brasil. Ela falou, você não quer ir comigo? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, eu pago você. Eu falei, então tá bom. Vou sim! Aí fui, a viagem na Europa foi maravilhosa. Aí quando eu voltei, depois de um mês, eu acho, eu consegui um emprego, graças a Deus. A minha melhor amiga me indicou numa empresa multinacional. Foi uma experiência maravilhosa, porque era relacionada a Comex, coisa que eu sempre quis aprender, então maravilhoso. Aí fiquei 7 meses, aí depois, graças a Deus, eu demorei desde o término, porque o mocinho tinha terminado comigo, acho que 4 dias depois do meu aniversário. Falei, você tá de sacanagem, né? Porque ele foi um príncipe, dirigiu as minhas amigas que vieram me visitar de Massachusetts, dirigiu a gente pra tudo quanto é canto, super fofo, mas eu já senti que ele tava diferente, aí vai terminar comigo 4 dias depois do meu aniversário. Eu falei, filha da puta. Eu demorei 7 meses pra superar esse moço. Aí eu comecei a fazer planos de novo, porque até então eu não tinha plano de nada, eu tava super desanimada. Aí decidi fazer planos de voltar pra cá, de voltar pros Estados Unidos,
Falei, tá, Raquel, porque eu sou de fazer planos, né? Sou muito desse tipo. Meu plano era vir pra cá, enrolar um pouquinho com visto de escola de inglês e aplicar pro meu MBA. Eu ainda queria meu MBA. Eu demorei um ano desde que eu voltei. Mentira, eu voltei em março de 2018 e eu tentei um visto de estudante em janeiro de 2019 e eu vim pra cá em março de 2019. Tô aqui desde então. E aí eu fui tentar o visto de estudante. Eu fui tentar no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, né? Eu fui tentar no Rio de Janeiro porque em São Paulo eu ouvi falar que tinha muita gente negando visto, né? Porque eu acho que tem mais gente e tal. Eu falei, não, vou em São Paulo, não. Fui pro Rio, primeira vez, adorei a cidade, muito, muito linda, me surpreendi. Fui fazer meu visto, foi aprovado. Eu fiquei surpresa porque eu tava muito preparada pro sim ou pro não. Tava muito assim, falei, se for não, eu vou pra Europa, vou fazer qualquer outra coisa, inclusive outra coisa que eu esqueci de falar, desculpa aí. No meio disso tudo, depois que eu tinha voltado da Europa, eu tava falando com uma família pra ser au pair na Europa, eu ia ser au pair na Bélgica. Mas a minha amiga me indicou, né, eu passei na entrevista dessa empresa que eu queria muito porque era relacionada com o comércio exterior, ia trabalhar perto da minha melhor amiga. Eu falei, bom, pesei assim, né, porque eu tava muito aflita porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Se eu fosse pra Europa como au pair, eu tinha medo, depois de ser au pair, de não ter ficado no Brasil, como eles dizem, de ter ficado nas suas raízes por muito tempo, de ficar de galho em galho, que eles não iam aprovar meu visto se eu ficasse muito tempo fora, né, do Brasil. Então eu pesei assim, eu falei, não, eu vou ficar. Então eu não fui au pair na Europa, até devia ter sido, não sei, vamos ver, né? As coisas acontecem como deve acontecer. Aí tirei meu visto de estudante, a moça tava lá olhando, né, acho que eu fui um dos primeiros horários, não lembro, de manhã. Ela ficou olhando muito tempo, assim, no computador, sabe? Eu falei, ela deve ter visto todo o meu rolo aí de visto, né? Ela falou assim, seu visto foi negado, né, na troca de status. Eu falei, então, eu pedi 6 meses, deu 6 meses, eu não tive a resposta ainda, então eu vim embora. Falei isso, mas ela tava meio que no computador assim, sabe? Eu falei, ela vai dizer não. Mas ela disse sim. Voltei, então, em março de 2019, fiquei na escola por um tempo e tal, enrolei, acabei que, a partir do momento que eu tive o meu visto aprovado, foi muito louco, gente, é meio assim. Quando foi aprovado, eu falei, putz, eu não quero mais. Eu cheguei aqui, eu já tava fazendo planos novos, porque eu não sei, sabe, me deu uma coisa assim dentro, eu falei, eu não quero mais. Voltei pro Colorado, eu amo aqui, mas eu, de novo, eu enjoo fácil, então eu já tô cansada do Colorado, já deu, já. Queria muito, agora que eu, né, casei, eu queria muito morar em outro lugar, tipo Nashville, que eu gosto muito de Nashville, em Tennessee, mas tem que fazer a cabeça do moço, né? Então vamos ver. Voltei pro Colorado, fiquei um tempo, aí eu tava fazendo novos planos. Até então, os meus novos planos, eu queria ser comissária da Emirates, mas eu tinha feito tatuagem. Espero que meu pai não veja isso, meu Deus. É que ele não sabe da minha tatuagem. Eu fiz tatuagem e eu tinha que remover, então eu tava no processo de remover minha tatuagem, que eu tenho tatuagem de montanhas, porque eu tava sentindo muita falta do Colorado. Foi esse motivo que eu queria voltar, fiz essa tatuagem no Brasil. E aí, no momento que eu fui aprovada, eu falei, não quero mais. Aí cheguei aqui, tava no processo de remover a tatuagem pra conseguir ser aeromoça na Emirates. E eu peguei ranço de voar, porque eu fico impaciente, falo, nossa, né, se eu quiser sair e andar, não consigo. Mas eu queria ser aeromoça, então vai entender, porque, novamente, meu intuito sempre foi viajar, mas eu não queria gastar do meu bolso, então sendo aeromoça, a Emirates pega muito internacional, né, não tem que ter experiência com aviação, eles te treinam e tal, então eu falei, perfeito. E você paga pra viajar, né, então eu falei, tudo bem, eu vou ter que engolir o meu ranço de voar, né? Mas tudo bem. E aí tava nos planos e tal, tava tudo bonitinho. Aí eu conheci o meu atual boy em novembro de 2019. Até então eu tava nos aplicativos, porque eu tava entediada. Eu falei, vou conhecer as pessoas e tal. Aí eu achei super esquisito, mas enfim, foi indo. Aí a gente fez um ano, né, em novembro de 2020. E fora isso, os meus planos de aeromoça ainda estavam meio que assim, mas aí o corona aconteceu, né? Eu falei, mano, o que eu vou fazer agora, né? Porque eu ia ser da Emirates, depois eu ia querer ir pro Canadá, porque no Canadá você ficando como caregiver, né, de babá, você depois de 2 anos consegue a cidadania. Então eu falei, meu plano final é Canadá. Então quando o Covid aconteceu, eu falei, porra, né? Vou então direto pro Canadá, caso esse relacionamento não dê certo. Enfim, o relacionamento deu certo. Fizemos um ano em novembro de 2020. Na véspera do ano novo, o boy me pede em casamento na Flórida. A gente casou, né, pra aplicar pra papelada. E é isso, gente. Nossa, finalmente terminei! Então os planos agora são, vamos aplicar por Green Card, estou como estudante ainda. Vamos aplicar por Green Card e aí se tudo der certo, futuramente faço meu MBA e eu consigo um trabalho aqui e tudo mais. Finalizando com conselhos,
favor. Eu lembro que tinha alguns comentários no meu vídeo anterior sobre troca ou não troca de família. Falaram, ai, né, por que trocou se a família tava boa? Gente, eu sabia dos riscos, sabe? Eu não tive sorte. Eu acho que é engraçado porque muitas meninas com quem eu falei, no segundo ano, elas não pegaram uma família tão boa quanto na primeira, né? Se elas tiveram uma família boa no começo. E elas geralmente, a maioria das pessoas que eu vejo que estendem contra a família, elas pedem rematch no segundo ano. Eu acho muito engraçado. O meu conselho é assim, você veja os riscos, mas faz o que você quer fazer, sabe? Segue o seu coração, porque a gente sempre vai pensar, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Você nunca vai saber. Eu sei, porque outras meninas que ficaram no Colorado no segundo ano, elas estavam cansadas. Eu sei que eu ia ser esse tipo de pessoa. Eu ia ficar cansada, já vi o que tem pra ver, né? Não tudo, obviamente, mas já vi boa parte. Então eu vou pro novo, né? Gosto de coisa nova, vou pro novo, vou curtir. Não me arrependo. Foi uma experiência muito boa. Então eu acho que vocês têm que fazer o que o coração sente. Não sinto medo de pedir rematch. Pede rematch, se não der certo. Sempre tem pelo menos uma graninha aí pra você conseguir trocar de visto se você quiser ficar aqui. E é isso, tipo assim, não sei se já viram várias histórias, não tolerem famílias abusivas. Eu não tive nenhuma família abusiva, só uma que me fudeu no final, né, mas tudo bem. E não confiem, assim, sabe? Se vocês quiserem fazer alguma coisa, sempre se coloquem em primeiro lugar. Eu tentei ajudar a família e eles me ferraram. Então, assim, se coloquem em primeiro lugar, sigam a intuição de vocês, façam o que vocês querem fazer e é isso, sabe? Tudo vai ser um risco, tudo vai ser algo diferente, então é mais fácil você, né? A minha prioridade era viajar, eu viajei pra caramba, finalizei Havaí, Alasca, quando eu voltei pra cá em 2019, foi maravilhoso e valeu tudo a pena. Então, assim, sigam o coraçãozinho de vocês, vai ter família ruim, vai ter família boa, façam dessa experiência maravilhosa, tá? E eu acho que é isso. Esperamos que eu tenha falado tudo, porque foram 42 minutos, tem que ser tudo. Um beijo! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!